E hoje eu quero trazer uma mensagem muito mais como um professor do que como um pregador. Eu quero trabalhar assim, vocês vão ver que a gente vai de Gênesis a Apocalipse hoje. A gente vai lendo alguns versículos, falando sobre eles, conversando sobre esses versículos. E se Deus permitir, talvez no final a gente termine fazendo uma oração, termine compreendendo algumas coisas a mais daquilo que Ele fez por nós, daquilo que somos nele. Amém? Então o primeiro versículo que eu queria ler está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu queria ler Gênesis 2, 7 também, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Algumas versões dizem alma vivente. Ali surgiu então o ser humano. Deus não criou, por exemplo, servos para ele. Perceba que ele criou seres capazes de terem comunhão com ele, a sua imagem e semelhança. É como se para Deus ser três tivesse ficado entediante, ele quis colocar mais um. Ele falou, vamos criar um ser, a minha imagem e a minha semelhança, capaz de conversar comigo, capaz de estar na minha presença. Nós sabemos que depois do pecado o homem saiu e foi expulso da presença de Deus, e ali ele não era mais imagem e semelhança de Deus porque tinha pecado, estava debaixo de escravidão, ou seja, ele não era mais livre. E para ter relacionamento com Deus você precisa ser livre, Você precisa ter liberdade para ter um relacionamento com Deus. Então Deus ele não criou servos. Se perguntarem para você, por que Deus criou o homem? E na sua concepção você acha que Deus criou o homem para servir a ele, não está certo. Não está certo. Deus não criou um mordomo. Deus não criou apenas uma pessoa capaz de dominar sobre a terra. Deus criou amigos. Deus criou uma família. Ele sempre teve o desejo de ter uma família na terra. Nós vemos isso porque Ele criou o homem, colocou no jardim e vinha ter comunhão com o homem no jardim. O homem peca, sai da presença de Deus. Eu não sei, vocês são estudantes da escola? Não todos, né? Eu vou passando pela Bíblia, tá bom? Vocês vêm juntos, tá? O homem é expulso da presença de Deus. Deus traz para ele um povo. Ele seleciona então agora um povo. Ele chama Abraão e cria a nação de Israel. E na nação de Israel ele coloca o tabernáculo para quê? Para que Deus pudesse vir e habitar no meio do povo, para que tivesse comunhão com o homem. Imagine comigo, Deus ama tanto você que Ele se sujeitou a morar dentro de uma caixa chamada Arca da Aliança para poder ter comunhão com os homens. Ele abriu mão de tudo aquilo para morar dentro de uma caixa, para poder ter comunhão com os homens. Mas esse sistema era falho, a lei é falha. Em Hebreus, a Bíblia nos ensina que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E depois ele manda Jesus então, e agora ele não tem mais um povo, agora ele não tem mais um lugar, mas agora ele tem pessoas que têm a vida de Deus neles. Ele volta ao plano original, ele cria uma nova criação, ele coloca um novo espírito no homem. E aí nós nos tornamos pessoas capazes de ter comunhão com Deus de novo. Então Deus sempre quis pessoas que tivessem a capacidade de escolher ter comunhão com Ele. Esse é o objetivo principal, comunhão com Deus. Deus queria ter uma família, amigos, filhos, família. E essa família deveria ser por escolha e não por obrigação. Sem liberdade não existe amor. Porque amor ele depende de uma escolha. Por exemplo, quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos escolha, a não ser receber a ira de Deus sobre nós. Mas Jesus Cristo, Ele veio, morreu e Ele ressuscitou para nos dar liberdade novamente, para que pudéssemos escolher ou continuar debaixo de escravidão, ou nos tornarmos livres e sermos amigos de Deus, termos comunhão com Deus. Percebe? Nos tornarmos filhos de Deus. Então Jesus Cristo fez o quê? Ele nos trouxe uma nova opção. Debaixo do pecado nós não tínhamos outra opção a não ser morrer, perecer.
Agora, com Jesus Cristo, pela obra dele, nós temos uma nova opção. Isso é amor. Ele veio nos trazer uma nova opção. Jesus Cristo veio nos trazer uma nova opção. Ou seja, nos tornar novamente pessoas, seres capazes de escolher ter comunhão com Deus ou não. Esse é o plano original de Deus. Então, se perguntarem para você por que Deus criou o homem, não é para servi-lo, não é para ter um mordomo na terra, não é para ser um ser capaz de ficar louvando Ele 24 horas. Deus não é assim. Deus, Ele quer comunhão. Ele criou seres capazes de se relacionar com Ele. Sabe, existem poucas grandes orações na Bíblia, mas um dos homens mais conceituados para mim chama-se Abraão. E Abraão, ele teve uma vez uma conversa com Deus, que eu acho que é a maior oração que você pode ver na Bíblia, que é quando ele está falando sobre a destruição da cidade. Lá ele pergunta, se tiver 50 justos, você não mata? E aí Deus fala, não mata. Aí ele fala, ó meu Senhor, se tiver 20, eu não lembro os números, né? Mas 20 justos lá, você não mata? Ele falava, não mato. Ou seja, Abraão, ele não estava apenas acatando as ordens de Deus. Ele estava tendo comunhão com Deus, ele estava sendo capaz de conversar com Deus a ponto de sugerir coisas para Deus. É isso que Abraão estava fazendo. Aliás, foi Abraão quem deu a sugestão do que significa dízimos para Deus. Não existia dízimo antes de Abraão. A palavra de Deus diz assim, Abraão, sê tu uma bênção. E Abraão não entendia direito o que era ser uma bênção, ele não tinha, a nossa alma trabalha por comparação, né? 2 laranjas mais 2 laranjas igual a 4 laranjas, nós precisamos ter o objeto, nós precisamos comparar para aprender alguma coisa. E Abraão não tinha onde se comparar para saber o que significa ser uma bênção. Quando ele vai lá, vence os reis e traz todo o despojo da guerra, ele pensa, o que eu vou fazer? E ele oferece, então, 10% de tudo aquilo que ele tinha. Não existia a lei ainda de Moisés. Quando Deus olha aquilo e fala assim, caramba, meu amigo Abraão teve uma ótima ideia. E eu vou colocar na lei depois, olha, para vocês poderem ser uma bênção, deem o 10%. E aí foi Abraão, então, que criou o dízimo. Veio antes da lei, veio antes de Moisés. Sabe, Deus aceitou uma sugestão. Ou seja, algumas pessoas são capazes de ser, foram capazes durante a Bíblia de ter essa comunhão com Deus a ponto de dar sugestão a Ele e Ele acatar algumas coisas. Moisés, quando falava assim, se for matar eles, mate a mim. Aí Deus falava, não vou matar então. De repente Moisés chegava, Deus, mata eles. Deus falava, não vou matar não. Eles cada pouco um tinha uma ideia e eles estavam sempre conversando sobre isso. Engraçado é que o povo era sempre o que ia morrer, né? O povo não tinha opinião, mas os dois estavam conversando sobre o destino do povo. Moisés tinha esse poder. Baixe suas cabeças, quero fazer uma oração antes da gente começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de proclamar, espalhar as boas novas do Senhor. Nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor fez é por amor. Nós sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira a ponto de enviar seu Filho para que nós tenhamos vida eterna, Pai. Vida eterna. Pai, nós oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, os olhos do nosso coração sejam iluminados, para conhecermos, Senhor, a esperança para a qual fomos chamados, encontrarmos a nossa herança, a herança dos santos, Senhor, e entender o poder que se manifesta através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, por gentileza, passe sobre nós agora, passeie em nosso meio, toque as nossas mentes, toque os nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos estudar a sua palavra, nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz, nós sabemos que ela é espírito de vida, por isso nós recebemos a sua vida, nós recebemos a sua palavra. Senhor, muito obrigado. Amém, amém, amém. Deus criou o homem então como um ser capaz de se relacionar com Ele. Deus quer ter comunhão. Deus quer ter tanta comunhão com o homem que a criação do homem foi no 6º dia da criação. Vocês conhecem essa história? No 6º dia Deus cria o homem e o que acontece no 7º dia? Descanso. Então Deus não fez o homem para trabalhar.
Deus fez o homem para ter comunhão. Tanto é que no 7º dia Deus falou assim: eu vou descansar e você vai estar comigo aqui para comunhão. Eu quero ter um relacionamento com você. Então no 6º dia o homem foi criado para que no 7º, no dia do descanso, Deus pudesse ter comunhão com o homem. O que acontece é que nós precisamos entender que existem 2 linhagens na Bíblia. Dois inícios de humanidade na Bíblia. Tem um versículo em 1 Coríntios 15, 45, que diz o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se falarem para você que tinham outros homens naquela época, não tinha. O primeiro homem foi Adão, tornou-se um ser vivente. Foi o que lemos, né? Alma vivente. Mas o último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão é o ser que nós vimos sendo criado agora há pouco. Mas o último Adão, e a Bíblia diz último porque não haverá outro, ele veio como o segundo, mas não haverá o terceiro. A obra dele foi completa e foi perfeita. Ele é o último Adão. Fez com que nós tornássemos espírito vivificante. Foi o pecado que causou separação entre Deus e o homem, trazendo a morte. Muitas pessoas nos perguntam assim: ei, Deus não disse que quando Adão e Eva comessem do fruto, certamente morreriam? E eles não morreram naquela hora. Eles não morreram no físico nem na alma. Eles morreram por terem sido separados de Deus. Morte vem da palavra necros. Necros significa separação, a ser afastado. Quando o homem come do fruto, Deus é obrigado a separar ele da sua presença. E ali o homem morre. O homem morre espiritualmente, porque o espírito dele dependia da habitação de Deus, dependia do Éden, onde Deus habitava com ele. E ele fica na terra como um ser vivente, conhecedor do bem e do mal. E para comigo para pensar, o conhecimento do bem e do mal é fruto do pecado. Ou seja, a única forma de fazer o bem de fato é através de Cristo Jesus. Mesmo quando se faz o bem fora de Cristo Jesus, isso é pecado, é fruto do pecado. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Sabe aquela pessoa, ela ainda não tem Jesus, ela não conheceu, não reconheceu a obra de Cristo feita por ela mesma, não aceitou a salvação através da obra de Cristo Jesus, mas ela tem muito dinheiro e no final do ano, para o desencargo de consciência, ela quer doar vários presentes para as crianças mais pobres. Sabe essa pessoa? Esse bem que ela faz é bem, não é? Mas é fruto do pecado. Mas é fruto do pecado. Porque não é fruto de uma natureza divina, é fruto do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento do bem e do mal vieram através do pecado. A alma então é guiada por isso. É guiada pelos 5 sentidos e pelo discernimento entre certo e errado. Deus, queridos, não trabalha com certo e errado, Ele trabalha com propósito. Você já viu que alguns personagens da Bíblia, por exemplo, Abraão, ele mentiu sobre a sua esposa, e Deus não estava falando que aquilo era certo ou errado, Ele só usou aquilo para continuar manifestando o propósito dele. Você precisa entender que Deus não trabalha com certo e errado, nunca foi. A alma trabalha com certo e errado, e Deus deu certo e errado na lei para mostrar por que o homem estava morrendo, não para definir o estilo de vida do homem. É superior o que Deus fez. Então foi o pecado que causou separação de Deus, trazendo a morte. A morte para nós significa separação. Adão é o progenitor de espécie, é aquele que inicia uma espécie. O primeiro Adão criou uma espécie sujeita ao pecado, porque ele decidiu pecar. O último criou seres capazes de dar vida. Eles têm espíritos que vivificam, espíritos vivificantes. O primeiro Adão dependia de um lugar geográfico para ter comunhão com Deus. Já ouviu falar que, você quer orar, vá lá na catedral, vá lá na igreja, vá lá em algum lugar, lá você vai encontrar Deus. Deus não depende de um lugar geográfico para ter comunhão com os homens. Sabe, quando ele está falando com a mulher lá no poço, a samaritana, ele fala, não é nem aqui nem ali que vocês devem adorar, mas chegará o tempo, já chegou, onde adorarão em espírito e verdade.
Ali ele acabou com a migração religiosa de ter que ir todos os anos para Jerusalém. Ele acabou com a migração religiosa de que você tem que estar na igreja para poder ter comunhão com Deus. Ali ele encerra isso. Ele fala, não, se você quer ter comunhão com Deus, tem que ser através do Espírito. Tem que ser através do Espírito. E é por isso que o último Adão cria uma nova geração, uma nova espécie de espíritos vivificantes. Só existe dois, porque o último fez o que fez e é completo. Existe o primeiro Adão e o último Adão, porque o que ele fez foi completo. Em Romanos 5,19, a Bíblia nos ensina: logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Preste atenção nisso. Desobediência de quem? De um. Muitos foram feitos pecadores. Ou seja, você foi herdeiro do pecado. Você não é pecador porque você pecou. Você era pecador porque Adão pecou. É pela desobediência de um. Pela desobediência de um, a Bíblia está nos ensinando, um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vocês entendem isso também? Não depende, não foi porque eu errei que eu recebi essa natureza de pecado, mas foi porque Adão errou lá no começo que nós nos tornamos uma geração, uma espécie escravizada pelo pecado. Ele era o progenitor de espécies, e se ele começa pelo pecado, todos nós nascemos do pecado, todos nós nascemos em pecado. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se você disser que as suas obras te dão créditos com Deus, você está falando que a obediência de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, não foi completa. Se você afirmar que aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz de certo, te dá créditos diante de Deus, você está falando que a obediência de Jesus não foi suficiente. O texto nos ensina que foi pela obediência de um único homem. Não pela minha e pela sua obediência, mas a obediência de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus também não é sobre obedecermos a palavra, mas sim sobre termos fé e crermos na obediência de Jesus Cristo a Deus. Foi pela obediência de um só que muitos serão feitos justos. Não somos nós capazes de produzir a nossa própria salvação, não somos nós capazes de produzir algo que nos dê crédito com Deus, não somos nós capazes de fazer boas ações a ponto de Deus se comover e falar, agora sim posso abençoar esse homem, essa menina, essa pessoa. Não depende de nós, mas depende da obediência de Jesus Cristo e a nossa fé nele. E a nossa fé nele. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu gosto como a Bíblia enfatiza, né? Poderia ser assim, né? Assim, pela obediência de um homem. E aí ela coloca duas vezes, né? Um único homem. Para não dar espaço de você inventar que você é esse homem, para não dar espaço de inventar alguma coisa. Não, acho que esse um significa vários, não sei. A Bíblia já fala um único homem. Por isso, se você disser que a sua obra te dá créditos, você está dizendo que a obra de Cristo Jesus não foi suficiente. Mas foi completa, não foi? A obra de Jesus foi completa? Foi ou não foi? O que ele fez foi suficiente, foi ou não foi? Então deixa eu te explicar um pouco da obra de Jesus através da história de Sansão. Se você estuda um pouco mais a Bíblia, você sabe que existem alguns tipos de Cristo no Antigo Testamento, e Sansão é um personagem que revela Jesus Cristo. Sansão é um personagem que passou pela mesma situação que Jesus Cristo passou. E eu quero ler uma parte da história de Sansão e explicar para você um conceito muito importante para a nossa fé aqui. Nós precisamos entender isso, é muito importante para a nossa fé. Em Juízes, capítulo 16, versículo 27 ao 30, a Bíblia diz assim: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes.
E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Agora você precisa imaginar, quantos de vocês já leram a história da crucificação? Jesus na cruz. Vocês já leram? Agora comece a imaginar a história de Jesus na cruz nesse momento aqui. Lembra-te de mim. Vocês lembram quando Jesus pergunta: Eli, Eli, lama sabachthani? Meu Deus, por que você me abandonou? E Sansão está falando: ei, lembra de mim. Né? É o mesmo estilo de pergunta, é a mesma situação. Os dois se sentiam abandonados por Deus. Os dois se sentiam abandonados por Deus. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Agora presta atenção. Sansão ele estava cego, existia trevas na vida de Sansão. A Bíblia diz que quando nossos pecados vieram sobre Jesus, Deus foi obrigado a virar as costas para Jesus. Jesus se sente sozinho e pergunta: por que você me abandonou? Então, os olhos de Sansão em trevas significam as trevas que houve do meio-dia às 3 da tarde. Ele estava revelando que Jesus, aquele que estaria ali, ele estaria em trevas também. Sansão ele fala assim: dá-me forças uma vez mais. Jesus também pediu forças a Deus na cruz. Isaías capítulo 35, versículo 3 diz o seguinte, é um texto messiânico falando sobre Jesus. Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Jesus estava com os seus joelhos vacilantes, e você sabe que a morte de cruz não depende, não é sobre as feridas ou sobre os buracos nas mãos, mas você morre asfixiado. Essa palavra não é muito simples de falar, asfixiado, né? E aí quando Jesus então, as pernas dele começam a vacilar, ele pede para que os seus joelhos tenham força novamente. Sustente os joelhos vacilantes para que eu não morra antes do tempo, para que eu não morra sem cumprir aquilo que foi feito. Esse texto em Isaías fala sobre Jesus. Sansão pede forças, Jesus também pede forças. Nós paramos no versículo 29. Então Sansão forçou as 2 colunas. É esse? Ou 28? E Sansão orou: Senhor, ó soberano, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Vocês conseguem imaginar como Sansão estava? Ele tinha uma mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra coluna. É a mesma cena. É a mesma cena. É Jesus morrendo. É Jesus morrendo. E o 30 disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Tem uma outra versão que fala que o teto do templo desabou. O teto do templo caiu. Foi o teto que caiu. Sansão é uma representação de Cristo. Ele pede forças, ele estava em trevas, ele se sentia abandonado, da mesma forma que Jesus na cruz se sentiu abandonado, da mesma forma que Jesus estava em trevas, da mesma forma que Jesus pede forças. Só que quando eles estavam ali então de braços estendidos, Jesus era um ser 100% Deus e era um ser 100% homem. É como se numa das mãos 100% Deus, ele segurasse os céus, e na outra mão, 100% homem, ele segurasse a terra. Ele estava falando: hoje é o dia em que eu juntarei os dois. Sabe, Sansão também com as suas 2 mãos estendidas, a Bíblia diz que o pecado nos faz separação entre Deus, nós e Deus.
E deixa eu te dizer, Jesus quebrou ali as colunas do pecado. Jesus, ele empurra as colunas do pecado a ponto de fazer o teto descer. É como se com as duas mãos Jesus gritasse: está feito, está consumado, e juntasse o céu e a terra. E queridos, não foi a terra que subiu, foi o céu que desceu, foi o teto que caiu. Deus deu o primeiro passo, foi Ele quem decidiu ter comunhão com você, foi Ele quem decidiu perdoar você, foi Ele quem decidiu amar você primeiro, foi o céu que veio à terra, não somos nós que vamos até o céu. Não somos nós que vamos até o céu. Jesus, então, ele faz uma conexão, ele faz uma ligação que não existia faz tempo. Aquilo que nos separava hoje já não separa mais. Ele quebra o abismo, ele faz uma ponte entre Deus e o homem. Ele abre um novo caminho pelo seu sangue. O véu se rasga de cima para baixo, representando que é Deus quem veio aos homens. É Deus quem desceu à terra. É Deus quem veio atrás de nós. Jesus estava dizendo: agora é possível, pelo novo tabernáculo, a vida de Deus no homem. Um relacionamento perfeito. Agora é possível um relacionamento perfeito com Deus, na presença de Deus. Você não precisa mais ser forte, Ele já venceu por você. Você não precisa mais ser corajoso, você pode ter certeza pela fé. Você não precisa mais esperar, já é realidade. Você não precisa mais esperar uma bênção de Deus. Você não precisa mais esperar um toque de Deus. Você não precisa mais esperar Deus falar com você. Já é realidade na sua vida. Aquilo que Jesus fez é completo. Foi consumado. Ele ligou o céu com a terra. Já é realidade na sua vida. A vida de Deus agora está em nós. Pela obra de Jesus Cristo, a vida de Deus agora está em nós. Nós estávamos cantando aqui agora que a voz daquele que formou o universo me chama pelo nome. Na verdade, a minha voz agora é a mesma voz daquele que criou o universo. Ele me fez de volta igualzinho a Ele, mas agora em espírito, alma e corpo. Mas agora em espírito, alma e corpo. Ele nos deu uma nova posição. Você, posso falar isso aqui assim? Você é Deus. Isso causa um ruim em você, assim, quando a gente fala assim: você é Deus. Você é Deus. A vida de Deus no homem. Nos tornamos tabernáculo, temos a natureza, precisamos apenas da consciência de estarmos em Cristo para nos apresentarmos na presença de Deus. Se estamos em Cristo, fomos feitos nova criação. 2 Coríntios 5:17 fala sobre isso. Portanto não, esse é Romanos. Aqueles que estão em Cristo Jesus são feitos nova criatura, são feitos uma nova criação. Quantos de vocês estão em Cristo Jesus? Pronto, você é uma nova criatura. Você não faz mais parte da descendência de Adão, você faz parte da descendência de Jesus Cristo. Você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante. Você não está debaixo do pecado, você vive em liberdade. Vocês entendem isso? Foi o preço pago por Jesus Cristo que nos deu a redenção, o perdão dos nossos pecados. Por isso, o cristianismo não é uma religião. Se você procurar em todas as religiões que existem no mundo, você vai ver que todas elas é o homem tentando fazer algo para conseguir alguma coisa de Deus. É o homem tentando fazer algo para conseguir aquilo que já é dele por direito. Por isso, religião não é apenas, budismo, espiritismo, mas pessoas que buscam felicidade nos seus jogos de futebol fizeram dos seus jogos de futebol uma religião, porque eles estão tentando alcançar alegria e felicidade, que é algo deles por direito,
em algo que eles fazem. Então, religião é tudo aquilo que você faz no seu próprio esforço, no esforço humano, para conseguir algo que já é seu por direito. E quando nós falamos que a obra de Jesus Cristo foi completa, Ele já não nos deu felicidade, Ele já não nos deu saúde, Ele já não nos deu alegria, Ele já não nos deu paz, Ele já não nos deu sabedoria. Então nós não vamos também conquistar essas coisas pelo nosso próprio esforço. Cristianismo é a vida de Deus em nós. Cristianismo, denominado no mundo, é a única religião, vamos colocar assim, é a única crença em que Deus veio ao homem, e não é o homem tentando se tornar Deus. Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, Ele fez você igualzinho a Ele. Deus, pela graça dEle, fez você igualzinho a Ele. Filho não tem o mesmo DNA do pai? O DNA de Deus habita em você, está em você. Se tirarem todo o sangue, a carne tem vida pelo sangue, mas nós temos vida pelo Espírito. A Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, hoje vivifica os nossos corpos mortais. Se tirassem todo o sangue de um cristão, ele continua vivo. O Espírito de Deus habita nele. Ele não vive pelos meios naturais, ele vive pelos meios espirituais. Ele não é da velha criação, ele é da nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem, são feitas coisas novas. O seu passado ficou para trás, você é uma nova criação. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. A religião é o homem tentando chegar até Deus. O cristianismo é Deus vindo até o homem. Lembra? Foi o teto quem caiu. Foi Jesus quem quebrou as colunas do pecado. Foi Jesus quem anulou aquilo que nos separava. Foi Jesus. E hoje a vida de Deus habita em nós. Hoje a vida de Deus habita em nós. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 10 diz o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, nós estávamos mortos em transgressões, nos nossos delitos. Morto pode oferecer alguma coisa? Morto pode fazer algo para merecer algo de Deus? Nós estávamos mortos, nós fomos salvos então pela misericórdia e pela graça de Deus. Não existia obra suficiente enquanto estávamos escravizados pelo pecado, mortos pelo pecado, que pudéssemos fazer e oferecer a Deus para que Ele nos salvasse. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Morto não poderia fazer nada para convencê-lo. Vocês entendem isso? Foi Ele quem tomou o primeiro passo, foi Ele quem veio em direção ao homem. Nós somos salvos pela graça. Foi uma decisão de Deus perdoar. E perdoar é colocar a pessoa em uma nova posição. Eu não sei se vocês já ouviram esse exemplo, mas eu não gostava de ouvir ele. Algumas pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não quero nem ver mais. Fique longe de mim. Eu perdoo, mas tem que ficar longe de mim. Eu não quero mais saber dessa pessoa. E alguns pastores dizem assim, não. Perdoar é você colocar a pessoa na posição que ela estava antes. Mas Deus tem um padrão mais elevado de perdão. Porque Deus, Ele perdoou o homem,
Já pensou se Deus tivesse perdoado, mas não, eu perdoo, mas vocês não vão ter comunhão comigo, vocês não têm acesso à minha presença, eu só perdoo vocês. Não seria legal, porque Ele nos fez, nós nunca cumpriríamos o nosso propósito se Ele fizesse isso, porque Ele nos fez para ter comunhão com Ele, sermos amigos dEle. Deus, então, Ele colocou um padrão mais elevado do que é perdão. E nós precisamos entender isso, porque nós, como Deus na terra, nós precisamos agir também da maneira que Deus age, da maneira como Ele faz, da maneira como Ele ama. Perdão, então, para Deus é o seguinte: eu perdoo você e eu vou colocar você na minha vida numa posição superior à que você tinha antes. Porque Deus não fez a gente retornar a ser como Adão era. Adão era criatura, agora Deus nos fez filhos. Adão foi criado, nós fomos gerados. Vocês entendem isso? Então, é diferente. Então, se você vai perdoar alguém, dê a essa pessoa uma posição mais elevada daquela que ela tinha antes, diante de você. Difícil. Deus fez isso. Antes Adão era criatura, agora você foi gerado. Olha o que diz 1 João 5:1. Todo aquele que crê em Jesus, Cristo, que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. Você pode imaginar nascido de Deus? É outro termo, não é? Você não foi feito um bonequinho no pó da terra e soprou em você um sopro e você se tornou alma vivente. Agora você nasce de Deus. Jesus fala que nós precisamos nascer do Espírito, nascer do Espírito, nascer do Espírito, para nos tornarmos Espírito vivificante, para nos tornarmos uma nova criação. Nós somos gerados por Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Ou seja, se eu amo o Pai, eu amo também vocês, porque vocês são filhos gerados por Deus, foram nascidos de Deus. Romanos 8,16 diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. A graça nos levou a uma nova dimensão de vida. A graça não veio restituir o que era. A graça nos levou a algo superior ao que era. Algumas pessoas anseiam pela vida que Adão tinha. Não, Deus tem algo muito superior para você. Algumas pessoas falam: nossa, quão bom seria ser como Davi foi, ser como Moisés foi, ser como Abraão foi. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre esses homens, mas eles nunca foram mudados interiormente. E agora eu e você somos mudados de dentro para fora. Isso é cristianismo. Isso são as boas novas de Deus. A religião, ela coloca uma lista de regras, e você olha para aquelas regras e você diz: eu jamais vou conseguir ser isso. É muito difícil. Eu não consigo. É muito santo para mim, é muito perfeito para mim, eu sou um ser imperfeito, eu sou um ser muito pequeno para isso. Aí Deus fala: não. Isso aí não funciona, nunca vai aperfeiçoar ninguém. Por mais que eles tentem, eles só vão descobrir o quão ruim eles são. Aí Deus inverte o jogo, Ele vem e coloca isso dentro de nós. E Ele fala: agora em Cristo Jesus você já é. Não é pelo que você faz, é pelo que você é, pela fé em Cristo Jesus. É de dentro para fora, é de dentro para fora. Não existe condenação. A graça nos levou a uma nova dimensão de vida, sem condenação, sem punição. Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo, e aqueles que creem nisso não sofrem mais condenação. Aquele bando de regras só estava ali para mostrar o quanto você merecia a ira de Deus, o quanto você merecia ser condenado por Deus, ser julgado por Deus, o quanto você merecia que a mão de Deus pesasse sobre você. Queridos, Deus não pesa a mão sobre nós. Deus nos ama.
Não há condenação. A lei e os mandamentos que antes me acusavam, já não acusam mais. Nos dias de hoje, isso me irrita muito, quando eu escuto uma pessoa falando assim, eu andava na igreja, eu estava lá com os pastores, eu estava lá com as pessoas, mas sabe, o que eles passavam para eu viver, eu não conseguia viver. O que eles queriam que eu fosse, eu não conseguia ser. O que eles falavam que Deus queria que eu fizesse, eu não conseguia fazer. Isso me irrita muito, porque aqueles pastores estavam pregando a lei de Moisés para essas pessoas, esperando que a lei transformasse algo que não pode ser transformado de fora para dentro, mas tem que ser transformado de dentro para fora. Pessoas, elas saem da igreja porque não conseguem alcançar o padrão de Deus. Mas Deus não está preocupado com o padrão que Ele colocou lá na lei. Pela obediência de um homem, a lei foi cumprida em Jesus Cristo. E agora as ordenanças que nos acusavam já não acusam mais. Ele tirou esse poder do diabo. O diabo usava a lei para acusar e matar você. E agora Ele tira esse poder do diabo e acaba. Em Jesus Cristo Ele nos fez uma nova criação. Agora é de dentro para fora. E você não precisa mais tentar cumprir as exigências de Deus. Você vive, você experiencia a vida em Cristo Jesus. Não é você quem cumpre o que era exigido lá. Foi Jesus quem cumpriu. E você, pela fé, é incluso na vida de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala tanto sobre Jesus Cristo em nós e nós em Cristo Jesus. Deus realmente não nos aceita se estivermos fora de Jesus, porque nós não conseguiríamos estabelecer os padrões que precisa. Mas em Cristo Jesus os padrões foram estabelecidos, em Cristo Jesus foram obedecidos, e hoje pela fé nele, eu e você temos paz com Deus. Isso é boas novas, sabe? Isso para mim é boas novas. O Evangelho fala sobre boas novas, boas notícias. Eu chegar para alguém e falar assim, ei, Jesus morreu por você, foi de graça, beleza, tudo certo, nossa, legal, eu quero esse Jesus, ok, aceite esse Jesus, eu aceito esse Jesus, agora estou salvo? Está salvo, mas agora você tem que ser assim, 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 assim. É a mesma coisa que eu ir lá na concessionária, comprar um carro, pagar a primeira parcela e falar para você assim, ei, eu comprei um carro para você de presente. Você fala, nossa, que legal, que bom, que presentão, não sei o quê. Então, aqui está a chave e aqui está o resto dos boletos, aqui está o resto do carnê. Pague. Essa não é a vida que Jesus deu para nós. Entende? Não foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá e pagou o preço completo do carro. Então, as pessoas estão lutando para serem santos por um conjunto de regras estabelecidos fora do ser humano. Mas Deus nos fez santos para entrarmos na presença dEle. Nós já somos. As pessoas nunca se viram santas, elas tentam e saem da presença, e saem das igrejas, deixam de ouvir a palavra de Deus, mas não percebem que é a obra de Jesus que nos faz santos. Foi a obra de Jesus Cristo que nos fez santos. Quantos santos nós temos aqui? Você pode levantar a sua mão, você é santo em Cristo Jesus. As circunstâncias podem dizer o contrário. A sua mente pode dizer, mas eu acabei de pecar, eu acabei de mentir. Mas as suas circunstâncias não definem a verdade espiritual que está sobre a sua vida. A verdade espiritual que está sobre a sua vida define as suas circunstâncias. Então, por mais que você tenha errado, Deus não te vê como um pecador, Ele te vê como santo, porque você está junto da obra de Cristo Jesus. Amém? Romanos 8, 1 e 2, esse é perfeito. Se você não acredita em mim, acredite em Paulo. Portanto, agora o quê? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não era o pecado que nos trazia condenação? O salário do pecado é a morte. Mas agora em Cristo Jesus já não há condenação.
Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos através do sangue de Jesus Cristo de toda condenação, todos os tipos de condenação. Ali está escrito que aqueles que se fazem santos não têm condenação? É isso que estava escrito ali? Não. Ou aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo é que não tem mais condenação. Aqueles que aceitam, recebem a obra completa de Jesus Cristo, não tem mais condenação sobre as suas vidas. Vocês estão entendendo isso? Então pare de tentar se fazer santo e aceite o perdão de Deus através da obra de Jesus. Pare de tentar. Você não vai conseguir e vai se frustrar. Receba o perdão através da vida de Jesus Cristo. E aí comece a se ver como santo através da obra dele. Deus não é um Deus zangado querendo matar você. Se fosse, Ele mesmo estaria dizendo que a obra de Jesus Cristo não foi suficiente para te libertar. Ele te ama e deu seu Filho para você ter vida. Deus, Ele te ama. Ele não quer pesar a mão sobre você, a ponto de ter dado o seu único Filho, para que você não precisasse morrer e sofrer mais condenação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus agora olha para você e vê você como um filho. Deus olha para você e vê você em uma nova posição. Deus, Ele olha para você e não vê mais você debaixo do pecado, mas Ele vê você como um rei e como um sacerdote. Deus, Ele olha para você e vê você como uma rainha. Você acredita em mim? Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6 dizem o seguinte. Eu falei que a gente ia de Gênesis a Apocalipse hoje. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. A Bíblia, ela fala com você, ok? Olha o que a Bíblia está falando para você. A você, graça e paz. Como que a gente recebe isso? Diga pelo menos amém, aleluia, eu recebo. A Bíblia está falando com você agora. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Deus, Ele quer ter paz com você. Ele mesmo está falando. Graça e paz da minha parte para com você. Não é a palavra de Deus? Só receba a paz entre você e Deus. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. E o soberano dos reis da terra. Reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino. A palavra ali no grego, você pode traduzir também por reis. Mas como ele já falou antes, os reis da terra, vamos deixar reino aqui. Reis, reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Sua posição não é definida pelo que você faz, é definida pelo sangue de Cristo. Sua posição não é definida por aquilo que você faz, mas pelo sangue de Cristo, pela obra dele, pelo sangue de Cristo derramado. Você possui uma nova identidade em Cristo Jesus, de filho amado. De filho amado. E eu não sei quanto tempo eu falei já. Pode ir mais. Não, então vou encerrar aqui, amanhã a gente continua. Ele te deu uma nova posição de filho amado. Se vocês quiserem subir, se o louvor quiser subir, eu quero ler uma última história só, e amanhã talvez a gente converse um pouco sobre justiça.
tá bom? Um outro assunto muito importante. Eu estou tentando levar você à compreensão de algo aqui. Mateus 3, do 13 ao 17, diz o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Sabe, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Algumas pessoas dizem que essa foi a maior concentração de poder que já existiu na face da terra, porque o maior nascido de mulher estava ali, Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali e Deus estava ali falando. Nenhum dos nascidos de mulher foi maior do que João Batista. Mas nós não somos nascidos de mulher, somos? Nós nascemos do Espírito. Você pode imaginar a concentração de poder que existe hoje nessa sala? Porque Jesus está aqui, você está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. Nós somos filhos. Jesus Cristo, então, ele recebe uma afirmação de Deus muito forte, muito poderosa. Deus, ele fala assim: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Queridos, esse é o 3º capítulo de Mateus. Jesus já tinha realizado algum milagre antes disso? Não. Jesus já tinha feito alguma coisa para alguém antes disso? Não. Jesus já tinha, ressuscitado um morto? Jesus já tinha ajudado uma velhinha? Já tinha? Não. Jesus fez alguma coisa para ouvir essas palavras de Deus? Jesus nunca tinha feito nada para ouvir da boca de Deus de que Jesus dava prazer para ele. As nossas obras não dão prazer para Deus. As nossas obras não fazem Deus falar: eu me agrado de você agora porque você foi bonzinho. Não, não, não. Ele fala assim: este é meu Filho amado. É por causa disso que ele me dá prazer. Você não dá prazer para Deus pelo aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Deus transformou você em filho dele, e por isso ele se agrada de você. Ele se agrada da sua nova natureza, ele se agrada de você ser espírito, ele se agrada de você crer na obra de Jesus Cristo. Ele não se agrada dos nossos erros, nem dos nossos acertos. Ele se agrada da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Ele se agrada de nós sabemos que as coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas para nós. É disso que Deus se agrada. Jesus nunca tinha feito um milagre. Jesus nunca tinha feito nada para que Deus dizer: eu me agrado de você. Na verdade, foi depois que Jesus compreendeu que Deus se agradava dele, por quem ele é, que Jesus inicia o ministério dele. É pela certeza de quem ele era nele, como filho de Deus, sabendo que ele tinha o DNA do Pai nele, sabendo dessas coisas, é que a partir dali que ele começa a fazer algumas coisas. Efésios nós lemos, e a Bíblia nos ensina que não é por obras que conquistamos as coisas, mas foi para boas obras. Jesus descobriu a sua identidade não por obras. Jesus agradou ao Pai não por obras, mas depois que ele descobriu que agradava ao Pai por quem ele era, ele parte para as boas obras. Sabe, a graça de Deus não faz da gente inúteis, pessoas que receberam algo de Deus e ficam quietinhos, parados.
Muitas pessoas confundem a graça de Deus e falam: ah, esse é o evangelho fácil, esse é o evangelho... Não, é fácil porque foi Ele quem nos aceitou, Ele que nos capacitou, Ele que venceu, Ele que ressuscitou, Ele que fez tudo. Mas agora sou eu quem manifesto, mas agora sou eu quem levo, sou eu que pelo meu ser revelo Deus aos outros. Por isso eu falo que somos Deus na terra. Deus se agrada dos filhos, não pelo que eles fazem, mas por quem eles são. Jesus nunca tinha feito nada, ele apenas tinha o DNA de Deus nele. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu estou aqui para falar para você que você é filho.